Iria Martins, um bate-papo sem igual. Vamos imaginar a nanoarte, vamos caminhar no mundo das imagens, da reflexão profunda. Uma pessoa que veio para talvez nos confundir, inicialmente parece. Nada disso. Ela veio para esclarecer muita coisa, nos dar caminhos, abrir a nossa mente. Vamos viajar com ela. Ela, na verdade, tem um currículo bastante extenso e eu vou conversar com ela para ela me explicar um pouquinho dessa trajetória, de onde ela veio e para onde essa mulher vai. Olha só, um bate-papo super interessante. Vem comigo, você vai gostar muito. Iria, conta para mim, depois dessa prévia apresentação assim que eu provoco todo mundo a querer te entender, me explica um pouquinho da sua trajetória. Eu sei que você, junto com o papai, tirou leite, veio da área de ciências agrárias, foi lá ajudar o pai a mexer no sítio, nas terras. Quem é essa pessoa? O que ela gosta de fazer? Kleber, pode parecer que eu não sou do século nem 20, é do 19, né? Mas eu nasci de pai agricultor e minha infância foi na roça, né? Então, tirar leite, bater o feijão para tirar do bago ali, ter a semente. Só que tinha uma coisa sagrada: estudar e ler muito. Então, a minha mãe era professora e, com isso, a trajetória de estudo era o fundamental. E nisso a gente foi crescendo e sou formada em letras, depois fiz a minha paixão, que era psicologia, onde eu atuo hoje, né? Eu tenho consultório, sou psicoterapeuta e gosto muito da arte e da cultura, então me envolvo naquilo que é possível, quando não é no consultório, né? Onde eu faço consultoria pessoal e empresarial também, me envolvo com aquilo que é arte e cultura, ou seja, gente, pessoas são as minhas paixões. Mas é interessante, pessoas são as suas paixões. A arte é um modo de expressão. Você me disse assim, Kleber, a arte hoje é um modo mais típico, mais real, mais verdadeiro da expressão, da motivação, de mostrar quem somos. Você falou tanta coisa sobre a arte. O que é a arte, hein? Para que essa ferramenta está servindo para quê nos dias atuais? Eu prezo muito um autor que fala que tem a arte da projeção, a arte doente, que não seria arte, e a arte com A maiúsculo. Então, a arte doente é aquela em que nós só podemos fazer fora aquilo que nós temos dentro. Então, a arte feita no manicômio, enfim, não deixa de ser uma arte que projeta patologia. E há estudos já sobre isso. E a arte em si, eu acho que é muito difícil de definir, mas eu tenho um conceito que eu penso que seja universal, que é a estética e a proporção. Quando eu impacto uma obra de arte, seja ela qual for, até mesmo a obra de arte de uma pessoa, essas duas coisas me chamam a atenção. A proporção, a harmonia e a estética. O ser é estético, né? O ser é estético e bom. São as duas grandes qualidades do ser, que depois a gente chama Deus, enfim, mas na filosofia é o ser. Então, a arte, para mim, é isto: proporção, estética. De repente, a professora vem e fala assim: a estética do infinitamente pequeno. É um tema um tanto que longo, que expressa bem a nanoarte. Aquilo que foi desenvolvido dentro aqui do centro e tomou mundo, chegou em Nova York e hoje cria novas perspectivas de exposições, de provocações, de reflexões. E a professora vai explicar um pouquinho, ela acabou escrevendo um texto sobre o projeto Nanoarte. Então, a nanoarte é uma paixão. Da Colmeia às Flores, que, se eu não estiver equivocada, foi o primeiro DVD, eu considero um luxo ter visto, né? As imagens, a música. E o que eu percebi ali antes de ver como é que fazia, porque eu fiquei tão curiosa que vim ao centro, né? Eu moro em Brasília, atuo em Brasília, e vim conhecer porque me encantou. E quando eu vi aqui como é que é feita, o encantamento foi maior ainda. Porque é a estética do infinitamente pequeno, alguma coisa que os 5 sentidos não apreendem, mas a sensibilidade e a humanidade presente naquela pessoa apreendeu e depois nos transforma
em algo visível, em algo que os cinco sentidos podem gozar, eu diria, fruir, né? Ter prazer. Arte é isso, é algo que gera prazer estético. Mas olha que interessante, agora quando a professora se propõe a pensar sobre a arte, a nanoarte, muitas vezes a professora se emociona. Se emociona com o quê? São tantas as imagens que retratam tanta coisa do infinitamente pequeno que acaba no mundo macro externando coisas parecidas com aquilo que já podemos ver, que infinitamente pequeno, quer dizer, uma coisa que dificilmente conseguiríamos ver. Explica um pouquinho onde que começa essa história do muito micro ao macro e onde se instala nessa trajetória a emoção. Bem, eu penso assim, tudo parte do indivíduo para o mais, né? Embora a gente pense no social e depois no indivíduo. Na verdade, o social é o somatório de indivíduos. Então, é do simples que se tem o complexo. É do pequeno que se tem o grande, né? Então, a mim emociona ver isto. Essa humanidade presente no artista, cientista, que reconhece na migalha, no miricismo cotidiano do seu fazer científico, aquele algo que é capaz depois de gerar emoção. É isso que me emociona. A pessoa atrás daquele movimento que faz o belo e o bom. Então, mas do belo e bom, da provocação, do ampliar o olhar, como você me disse, ao ver um filme. Vamos sair um pouquinho da imagem, então, e chegarmos na reflexão profunda daquilo que a professora passou quando assistiu às imagens da nanoarte, junto com as músicas clássicas que bem ilustravam ela. Mas a professora também tem algo nesse sentido dentro da área que a professora domina, chamado cinecult. O que vem a ser cinecult? Como que isso pode ser aplicado? Quais as novidades que ele traduz? O que as pessoas que assistem esse grande bate-papo, essa grande provocação, o que acontece nessa história toda? Todo mundo deve estar preocupado pensando, o que é cinecult? Como que isso é feito? Lógico, eu vou perguntar para ela. Então, que ótima pergunta que me possibilita falar de um dos meus amores, né? O cinecult nasce da seguinte percepção. Todo mundo gosta de cinema. Cine vem de movimento, né? E no cinema está projetado uma ideia, uma concepção do diretor que, a partir da sua ideia, faz a escolha dos atores e tal. Mas o que é bacana? Que o espectador também está projetando a si mesmo quando vê o filme. Então, na verdade, o cinema pode ser um instrumento de socialização da psicoterapia. E eu uso isso no consultório. Essa técnica se chama cinelogia. O que me levou a pensar em levar para um grande público, para um teatro, né? Não poderia ser com um aspecto de psicoterapia. Mas como é que poderia ser usado o cinema como instrumento de transformação das pessoas, né? Então a gente propõe o filme, eu faço a curadoria, além da coordenação desse projeto. Ele acontece em Brasília desde março de 2012. O ano passado era mensal, este ano é semanal. E o que acontece? Se vê o filme e depois se abre um debate. Mas eu sempre dou um ponto de partida. Eu falo assim, eu dou a chave de abertura da porta, né? Porque se a gente ficar procurando a chave muito tempo, não dá. Então, eu dou a chave de abertura. Qual a chave? O que me interessa com o cinecult? Provocar uma reflexão existencial humanista. Como minha formação é humanista, provocar a partir disto, a partir da emoção que eu vivi com aquela imagem, o que eu compreendo em mim, né? Então, é isso que me interessa. Eu não faço... Sim, às vezes eu convido um cineasta que faz a interpretação técnica do filme sobre um aspecto de luz, de música, enfim, de cenografia, né? Mas a minha intervenção é sempre psicológica. E a psicologia é a base, Kleber. Por quê?
porque não são todas as psicologias, né? Nós temos várias, mas se a psicologia cuida da psique, da mente, do espírito, essa mente vai fazer física, medicina, engenharia, arquitetura, pedagogia. Então, não é que a psicologia substitui, é substitutiva, não, ela é preliminar, ou deveria ser preliminar. Tanto é que na antiguidade a psicologia teve maior terapeuta do que Sócrates? Não teve. A maiêutica, né? Você faz nascer aquilo que você é. Nós perdemos isso com a ciência positivista, que transformou a psicologia em estudo do comportamento. Não, comportamento não é você, né? Agora, a mente, a psique, o espírito, a alma, para mim são sinônimos. Se eu compreendo isso e se eu autentico, depois essa pessoa vai fazer qualquer outra área do conhecimento. Então, nesse sentido, a provocação do Cinecult tem sempre esse escopo, né? Como é que a gente pode tocar aquela pessoa que está vivendo o seu cotidiano como se fosse ele e nada mais? O nosso cotidiano é só uma parte da nossa vida. É como a nossa roupa. É legal, é bacana, mas não sou eu. A vida que a gente leva, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não sou eu. Tem alguma coisa a mais, né? Tem, digamos assim, um metafísico que depois a arte me dá, a nanoarte me dá. É puro metafísico para mim a nanoarte. Mas em algum lugar do passado, um clássico, que eu acho que foi bem feito, que transcende um pouquinho, que coloca aquele negócio da vida e da morte, do encontro dessas duas esferas, desses dois momentos, dessas duas camadas, sei lá como eu posso considerar a vida e a morte. Eu gostaria que a professora tecesse considerações a respeito disso, só para a gente ter aí uma palhinha do Cinecult, né? Só para a gente entender um pouquinho. A professora pode me dizer alguma coisa, a professora declinar alguma coisa a respeito desse filme? Como a professora entende algumas, lógico, não totalmente o filme, mas algumas parcelas daquele filme para a gente ter assim um pouquinho, um gostinho do Cinecult? Sim, eu não sei se eu entendi bem, Kleber, qual é o filme especificamente que você está falando. Em algum lugar do passado, você lembra dele? Né? Linda música e coisas assim, né? Eu provoquei você assim, de forma, sei lá, pensei em algum filme clássico e fui. E agora eu queria te ouvir. Eu vou ousar ir por um outro filme, se você me permite, porque daí eu deixo a provocação para você vê-lo, que se chama Encontro Marcado. Lindo. E que fala exatamente da presença da morte ali na vida, né? Com uma interpretação magistral. Estou me lembrando aqui de Agonia e Êxtase também, com o Papa Júlio, que sai da cama e vive mais 3 meses pela provocação feita por Michelangelo. Então, são filmes em que vida e morte são realidades a todo instante. Quando nós começamos a entrevista, já morreu. Nós já não somos o mesmo. Você não é o mesmo, eu não sou a mesma, né? Por quê? Porque, como você disse, eu aprendi com você, você me fez provocações. Então, a coisa da vida e da morte, são realidades presentes no nosso momento. Todo momento nós temos essa realidade e nem sempre nos permitimos, né, viver essa realidade com tranquilidade. A morte ainda nos apavora muito, né? Agora, quem nos assiste pergunta, você que nos assiste, tem medo da morte? Como minimizar esse medo para viver intensamente o momento presente e não se apegar nem tanto ao passado, nem àquela ansiedade, aquela angústia do futuro, né? Porque muitas vezes eu acho que a professora pode nos explicar melhor, né? Pensando no passado, muitas vezes nos culpamos de coisas que fizemos, de erros que tivemos, e o futuro nos dá angústia porque não sabemos o que pode acontecer. É assim mesmo, professora? Qual é então a fórmula mágica? Por que ter tanto medo da morte e por que nos culparmos tanto pelo passado ou nos ficarmos ansiosos, sei lá, com medo do futuro?
existe um meio termo, existe uma forma de controlar tudo isso? Eu penso, Kleber, que como a gente vive a vida muito corrida e com muitas provocações consumistas e superficiais, a gente teme a morte porque, na verdade, teme não ter vivido plenamente o aqui e agora. Então, tem 3 preguinhos, eu falo para os meus clientes assim, temos que sair desses preguinhos, medo, culpa e vergonha. Esses 3 preguinhos nunca nos fazem correr e escorrer pela vida. Eles sempre nos fixam, nos limitam, né? Então, assim, ou a gente está no passado, vivendo culpa, medo, vergonha, ou a gente está preocupado com o que vem. E a gente perde aquilo que o próprio nome já diz, presente. É um presente. É uma dádiva da vida. O meu aqui, nesse instante, não depende de mim, não depende de você, não depende dos nossos amigos. Depende de uma dádiva da vida. Nós perdemos esse presente, ou vivendo lá, que não muda, o passado deve servir como inteligentemente como experiência, né? Porque continuar fazendo coisas que não servem não é inteligente. O futuro é consequência do aqui e agora, e a gente perde esse aqui e agora nesses outros extremos. É como se você tivesse em 8 ou 80, e essas 72 possibilidades aqui do meio ficam angustiadas, ansiosas, né? Então, acho que não tem uma resposta definitiva, mas um bom caminho é cuidar muito plenamente do que eu tenho e do bom que eu tenho. Porque também é outra facilmente a gente escorrega para ver o ruim, né? A mídia ajuda, o jornal ajuda. Nós estamos aqui fazendo uma coisa belíssima, mas para ter a primeira página do jornal, só se a gente fizer uma coisa ruim, porque uma coisa boa não vai. Então, a mídia ajuda aquilo que hoje tem a memética, né? Os memes que são válidos, e não aquilo que é. Então, viver o aqui e agora de uma forma mais plena, mais responsável, tentando descobrir aquilo que os gregos chamavam de paideia, né? Aquilo que eu realmente sou, e não aquilo que o meio me fez, ou me pede, ou me exige. É um exercício, não tem nada de fácil nisso. Eu acho que por isso vale a pena viver, porque a gente exercita isso continuamente, mas acho que é isso. Agora, eu queria, já que eu estou aqui batendo um papo com uma pessoa que transmite conhecimento e de valores que nós precisamos pensar, repensar, sair daquela mesmice, da mídia, né, do poder midiático que nos induz, que nos coloca num caminho aí que nem sempre é o melhor. Então eu vou aproveitar um pouquinho para que ela me explique um pouco mais sobre aquela história que todos têm um certo medo, receio, e ela com certeza vai saber me explicar, sobre um problema social muito grave, que tira, que limita, que escraviza, que são as drogas. Professora, eu coloquei um tema forte porque, como um bom amigo meu de mídia, que é uma mídia diferente aí, né? Ele fala que aqui tem café no Bully, né? A gente brinca, como a gente falou que a gente veio da área rural, né? Então a gente pode falar que aqui tem café no Bully. Na verdade, eu gostaria... Existe aí um princípio de quem é usuário de qualquer tipo de droga, seja ela álcool ou mesmo cocaína, maconha, ou crack, etc., vira escravo dessa situação. E para sair dela, existem alguns métodos e alguns meios que diz que a melhor forma é evitar coisas, lugares e pessoas. Nos que estão tratando, dizem, olha, evite coisas que te induzam à droga, que te lembre a droga, porque você pode vir a procurá-la novamente. Pessoas que te possam facilitar o caminho, te chamar novamente para aquele mesmo caminho. E lugares que necessariamente os lugares também nos faz querer aquilo, né? A droga, no caso, ou aquilo que nos vicia. Me fale, professora, como a professora entende isso, quais são as saídas, as possibilidades, principalmente para as famílias que estão vivendo esse cárcere da emoção, né? Como alguns autores colocam aí como cárcere da emoção. Como que nós podemos trabalhar esses conceitos? Como a professora,
com toda a expertise que ela tem, trabalha esse conceito. Qual seria assim um bom indicador, uma boa proposta para aquele que nos ouve para esse problema tão grave que nós vivemos hoje? Eu acho que é um problema gravíssimo. Nós estamos perdendo a juventude para o álcool. O álcool está em primeiro lugar, né? Embora a gente fale tanto em crack e outras drogas. E eu acrescentaria a essas, Kleber, como psicoterapeuta, a droga vendida na farmácia também, que não por acaso se chama drogaria, né? Então, assim, também se tem facilidade em tarja vermelha e preta, ao invés de mudança de comportamento. Então, primeiro, é comércio, é business. Eu, sinceramente, não vi ainda uma ação de verdade para enfrentamento desse problema. Porque é business, tanto a droga lícita quanto a ilícita. Então, se leva a coisa meio que na superficialidade. O meio nos faz e nós fazemos o meio. Então, retirar é válido, mas não é suficiente, né? É preciso tratar esse problema com a seriedade que tem. E é grave. Eu moro numa cidade que é patrimônio histórico da humanidade, a única cidade moderna que mereceu esse título, e tem horas e lugares em Brasília que a gente não transita porque é uma cracolândia. Não vira cracolândia de um dia para o outro. Ninguém fica drogado, dependente de um dia para o outro. Ninguém fica obeso de um dia para o outro. São questões que vão progredindo sem uma ação específica. E eu não seria irresponsável de, na nossa conversa, que é amena aqui, falando de arte, de dar uma sugestão de solução. Mas eu queria fazer uma provocação a quem cuida das políticas públicas. É preciso cuidar desse assunto com seriedade. Os nossos jovens, nós estamos perdendo as melhores inteligências para esse problema, seja a lícita quanto a ilícita. Kleber, tem uma coisa que me dói fisicamente o coração, que é crianças sendo etiquetadas com hiperatividade e sendo tratadas com tarja preta, quando possivelmente elas são pequenos gênios. Nenhum gênio que a humanidade teve foi criança certinha que senta na cadeira e não incomoda ninguém. Michelangelo, com 8 anos, com 20 ele fez Pietà, que está lá no Vaticano para encantar o mundo. Com 8 anos o pai não suportou e disse, deixa eu achar um lugar para ele ir. Ir fazer o quê? Não tomar tarja preta e trabalhar numa oficina. Ah, mas agora você não pode pôr uma criança a trabalhar? Isso é crime. Então, nós estamos equivocados em alguns conceitos. E eu não sou ingênua de não saber que isso que eu estou dizendo não tem o consenso. Eu sei que não tem. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento em que o politicamente correto está nos levando para a mediocridade. A gente precisa ter coragem, né, de começar a sair do politicamente correto e dizer as coisas como elas são, né, e tentar resolvê-las na raiz, na causa. E para fazer isto, mudar de ambiente é importante, mas não é suficiente, né? E tantos outros caminhos que temos e que depois o resultado não vem. Eu sei que essa tecla é batidíssima, mas se a gente não passar pela educação e pela cultura, eu não acredito em solução. Né? Não a educação formal de matemática na escola. Eu falo de educação de ética, de valor, né? Que são perenes, são valores perenes. Se a minha vida não vale a pena por alguma razão, a droga é caminho normal, né? O suicídio é caminho normal, o álcool é caminho normal. Então, se o jovem não tem uma ajuda, né, para encontrar o sentido, o valor, a ética perene, aquela que Aristóteles falou lá para o filho dele, né, a Ética Nicômaco, um livrinho que
que às vezes me dizem que está ultrapassado, se esse livro está ultrapassado, nós, seres humanos, também estamos. Porque ele fala da ética eterna, infinita, perene, né? Se a gente não fizer o resgate disso, a gente teve a educação devastada com o regime militar, que não importava música, não importava filosofia, não importava pensar, né? Hoje nós estamos numa educação que é máquina, é tecnologia, e o valor humano. Então, a minha tese é: ou se resgata o humano no humano, ou a gente parte, de fato, para uma sociedade doente em que a droga é só um dos componentes. Que lindo, né? Que verdadeiro, que claro, quando a gente conversa com pessoas que sabem bem aquilo que pensa, que sabem o porquê que pensa, que pesquisa, que escreve, que nos provoca. É assim mesmo. São conceitos como esse que faz um bate-papo como esse que temos agora com a Iria, um bate-papo que se transforma em luz, em saídas, em novas formas de reflexão. Mas, para terminarmos, a arte, a nanoarte, o cinecult, vem mais coisa por aí? O encanto da nanoarte, você está levando talvez para outros horizontes, está pensando junto com o professor Elson Longo de que forma isso será feito. Existem outras possibilidades? Como a professora está vendo todo esse universo da nanoarte e do cinecult a fim de ajudar, melhorar, achar caminhos, saídas, lógico, nos fazer crescer? Antes de tudo, obrigada pelas suas palavras, que são muito gentis, e é uma alegria estar aqui. E, sobretudo, neste templo do conhecimento, da ciência, eu tenho muita gratidão e respeito pelo trabalho que é feito neste centro multidisciplinar de ciência, né? E especialmente pela mente do professor Elson Longo, que além de ser um dos cientistas mais importantes do Brasil, acadêmico da Academia Brasileira de Ciência, é um homem, uma pessoa, um ser humano de muita grandeza. E a nanoarte, eu tenho prazer, estamos discutindo aqui hoje, tivemos reunião na sexta e hoje, para levar a nanoarte numa exposição em um dos espaços mais qualificados de Brasília. Tem um texto do Lúcio Costa que diz: Brasília não foi feita para ser apenas centro administrativo. Ela é uma cidade pensada para ser um lugar de onde emanará educação, cultura, arte, gosto pela vida. Então, eu acho que Brasília tem o dever e merece, ao mesmo tempo, uma exposição de nanoarte. Nós vamos fazê-la no espaço Chateau, que é da Fundação Assis Chateaubriand. É um espaço privado, um dos mais importantes de Brasília. E é uma alegria. Eu tive a alegria de ter o projeto primeiro aceito aqui pelo centro, pelo professor Elson e pela equipe dele, Rorivaldo, Ricardo, com quem estivemos trabalhando na sexta-feira. E, aliás, eu agradeço a acolhida, especialmente do Dr. Longo. E, para mim, é uma alegria que Brasília receba, Brasília de horizontes largos, Brasília que não é aquela vista no Jornal Nacional. Por favor, não acredite, aquela é pequenininha, daquelas pessoas que você votou e mandou para lá, para conviver comigo. Mas Brasília é uma cidade de horizonte, de largueza, tanto de espírito quanto de ação. É aquela Brasília dos políticos, do Congresso Nacional, dos três poderes. Quando eu vejo pelo Jornal Nacional. Mas a vida da gente, como cidadão, como cidadã brasiliense, embora eu seja gaúcha, né? Mas estou em Brasília há 25 anos, é a Brasília feita dia a dia, né? Uma cidade que é arte, que é arquitetura no seu esplendor, o mundo inteiro vem ver Brasília por esse esplendor, né? Dom Bosco, quando teve aquela imagem de que daquela terra jorraria mel e leite, é uma simbologia
de onde deveria jorrar saber, conhecimento. Infelizmente, do ponto de vista político, isso não acontece ainda. Mas vamos lá, vamos ter esperança de que a gente aprenda a votar, porque a responsabilidade é nossa, né? E que um dia a gente possa ter em Brasília, também na área política, melhores seres humanos. Por enquanto, a gente vai cultivar a cultura e o humanismo com arte, né? Levando a exposição de nanoarte. Eu espero que seja muito bacana, você já está convidado a nos apoiar e a estar lá. O vernissage já está marcado, dia 27 de maio de 2014. E acho que será uma belíssima experiência e eu ficarei muito feliz se puder, como cidadã, agradecer a quem faz ciência e, sobretudo, na área de nanotecnologia, que é uma área que dá tanta esperança para a cura, para a cosmética, para a vida, né? Se eu, como cidadã, puder fazer o meu agradecimento através dessa exposição. E foi assim. Iria Martins, uma pessoa que externa tudo aquilo de bom, né? Tudo aquilo que a gente precisa ouvir. Uma entrevista sem igual, a qual eu tive muita emoção de poder fazer. A gente se vê no próximo programa. Meu nome é Kleber Chikral.